Olá pessoal, muito bom dia. Deixa eu me apresentar, sou professor de filosofia, professor Henrique, formado pela Universidade Federal de Lavras. E assim que eu me formei, eu pensei, para mim continuar exercendo as atividades de filosofia, eu vou elaborar um projeto onde eu possa trazer a cada semana, eu possa compartilhar o meu conhecimento em filosofia com aqueles que tiverem interesse, né? Assim, eu fiz um website denominado Minutos da Filosofia, onde toda semana eu publico alguns tópicos interessantes relacionados à filosofia e, de maneira geral, assim, bem tranquilo, bem fácil das pessoas acompanharem. Hoje nós vamos começar o nosso primeiro mini curso sobre filosofia política. Então é um prazer muito grande ter vocês aqui assistindo esse mini curso. Esse mini curso ele tem o propósito de trazer para vocês conhecimentos gerais básicos sobre filosofia política. Então serão algumas aulas que eu pretendo publicar todo sábado e assim aulas rápidas, né, onde vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco sobre o que é a filosofia política. Então, o que vem a ser a filosofia política? A filosofia política, né, é o ramo da filosofia. Como vocês sabem, a filosofia ela tem várias ramificações, né? Tem a filosofia da mente, filosofia da religião, tem várias ramificações que a gente pode estudar na filosofia. E dentre elas nós temos a filosofia política. Então, a filosofia política ela vai o quê? Ela vai se dedicar ao estudo crítico e também um estudo sistemático dos fundamentos teóricos da política. Ela vai também abordar questões fundamentais sobre o quê? Sobre a natureza e a legitimidade do poder. Como que o poder é legítimo? Ela também vai trazer um estudo sobre a justiça, sobre a liberdade, o que é justiça, o que é liberdade, a igualdade, e também o papel do Estado, né, dentro de uma sociedade. E a gente tem uma diferenciação dentro da filosofia política, que é filosofia política e ciência política. Então a gente tem esses dois conceitos também, né, filosofia política e ciência política. Com certeza, muitos de vocês já devem ter visto na televisão, né, nos jornais, geralmente eles convidam aqueles cientistas políticos para falar alguma coisa relacionada à política. Mas o que é, na verdade, um filósofo político e um cientista político? Então, a filosofia política, ela vai o quê? Ela vai focar em questões normativas e conceituais. Ela vai trazer o conceito sobre a política, como as coisas deveriam ser. Então, esse é o cerne ali da filosofia política. Ela vai se debruçar em cima de como as coisas deveriam ser. Por outro lado, a ciência política ela vai concentrar mais em análises empíricas, ou seja, mais em análises descritivas, como que as coisas são. Então, a filosofia política ela se concentra basicamente como as coisas deveriam ser, e a ciência política vai se concentrar o quê? Como as coisas são. Por exemplo, aqui eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, questões de filosofia política. O que constitui um governo legítimo? Como que a gente sabe que aquele governo é legítimo? Então, no caso, a legitimidade de um governo, uma democracia, por exemplo, são as eleições onde as pessoas escolhem o seu governante. Qual é a melhor forma de organização social para promover a justiça? Quais são os limites do poder estatal sobre o indivíduo? Será que o Estado tem o poder total, absoluto sobre o indivíduo? Não. O Estado, a gente vai ver que ele também tem limites sobre esse poder que ele exerce sobre os indivíduos. Então, a filosofia política, ela frequentemente vai trabalhar, vai dialogar, vai conversar com várias outras disciplinas. Por exemplo, nós temos a ética, a gente tem a economia, o direito. A filosofia política, ela conversa muito com o direito. A sociologia, a antropologia, dentre outros ramos do conhecimento que a filosofia política está presente. Então, a gente também temos aqui qual que é a importância da filosofia política.
uma das principais importâncias dessa área do conhecimento, da filosofia política, é o quê? A avaliação crítica. Ela vai o quê? Nos fornecer ferramentas para analisar criticamente as estruturas de poder e normas sociais. Então, ela nos dá as ferramentas para a gente poder fazer essa análise bastante crítica. Além disso, ela também nos ajuda a identificar e como que a gente vai argumentar sobre as sociedades, ideias e formas de governo mais justas. Quais são as formas de governo mais justas? Então, também ela traz esse papel para a gente poder trabalhar. Ela contribui ainda para o desenvolvimento de teorias de justiça e equidade. Então, a filosofia política ela tem um papel muito importante em nossa sociedade. Ela tem um impacto prático também, que a gente vai ver. Ela vai influenciar diretamente na formulação de políticas públicas e legislações. Como que nossos governantes vão trabalhar as políticas públicas, como que nossos legisladores vão fazer as leis para o bem comum da nossa sociedade. Por exemplo, a gente tem aqui as teorias de justiça distributiva de John Rawls, que também esse John Rawls, essa teoria dele, ele vai influenciar debates sobre as políticas de bem-estar social. E agora, gente, eu vou trazer aqui para vocês um tópico sobre a história e desenvolvimento da filosofia política. A filosofia política ela não surgiu há 100 anos atrás, há 30 anos atrás, não. A filosofia política ela vem de muito tempo, desde a antiguidade. Por exemplo, a gente tem Platão lá em 428 a 348, foi o período que ele viveu antes de Cristo, ele escreve esse famoso livro aqui, A República. Então, esse livro da República de Platão, dentro desse livro aqui nós temos 10 livros, em cada livro ele vai tratar de um assunto específico, mas voltado aqui para a filosofia política, para a política, né? Nesse caso aqui, a República, ele explora o que? A natureza da justiça e as ideias do rei filósofo. Então, para Platão, o governante ideal ele teria que ser o quê? Um filósofo. Imagina que se todos os nossos presidentes, nossos governantes, fossem filósofos e usassem o conhecimento que ele tem de filosofia para o bem comum das pessoas. Seria excelente. Pode ter certeza disso. A gente também temos Aristóteles. Aristóteles foi um discípulo de Platão e viveu entre 384 a 322 a.C. Aristóteles, dentre diversas obras ímpares, ele escreveu um clássico que se chama o quê? A Política. Nesse clássico da política, ele classifica as formas de governo, ele vai classificar as várias formas de governo e como que se constitui, né, uma constituição ideal. Então, nas formas de governo, ele vai falar sobre várias formas de governo. Se não me engano, acho que são 6 formas de governo. A realeza, a aristocracia, a república. Essas me parece que ele vai dizer que essas formas de governo são as formas justas, né? A realeza, a aristocracia e a república. E tem outras 3, né? Que vai dar 6 formas de governo, que são a tirania, a oligarquia e a democracia. Para Aristóteles, essas 3 formas de governo, elas não são justas, elas são corruptas. Interessante, né? Democracia, uma forma de governo que é tida por Aristóteles, segundo Aristóteles, corrupta. E, além de Aristóteles, a gente avança aqui da Antiguidade para a Idade Média. Na Idade Média, né? Nós temos aqui Santo Agostinho, né? Ele viveu de 354 a 430 d.C. Ele escreve várias obras, famosíssimas obras, dentre elas A Cidade de Deus, onde ele reflete sobre a relação entre a igreja e o Estado. Então, Santo Agostinho vai refletir sobre a política, justamente sobre a política, o Estado e a igreja, como que dá essa relação entre essas organizações. Mais para frente nós temos São Tomás de Aquino, que viveu de 1225 a 1274.
Ele escreve também obras magníficas, por exemplo, a Suma Teológica, que é um trabalho assim, que não tem palavras para descrever a grandiosidade dessa obra, da Suma Teológica. Mas São Tomás de Aquino, ele sintetiza o quê? O pensamento cristão com a filosofia aristotélica. Então, São Tomás de Aquino, ele trabalhava mais observando, estudando a filosofia de Aristóteles. Já no caso de Santo Agostinho, ele já era mais Platão. Então, a filosofia de Agostinho era mais voltada para Platão e a filosofia de São Tomás de Aquino já tinha um viés mais direcionado para Aristóteles. Avançando, a gente viu a filosofia antiga aqui, né? A antiguidade, a Idade Média. Agora, na modernidade, a gente temos o quê? Nós temos o Maquiavel, o famoso Nicolau Maquiavel. Inclusive, no meu site, eu publiquei vários artigos sobre o livro que ele publicou, O Príncipe, né? Eu fiz um apanhado geral do capítulo 1 ao capítulo 26, trazendo assim uma explicação bem concisa e bem prática para que todos possam entender o significado dos seus conceitos, que são muito relevantes para qualquer governante entender. Então, o Maquiavel, ele viveu de 1469 a 1527, onde ele escreve uma obra clássica, denominada O Príncipe, como eu falei, né? E ele analisa o poder político de forma bem prática, bem pragmática. Então, ele vai analisar por que aquele governante deu certo, por que aquele governante não deu certo. Ele vai analisar a situação na Itália, né? Então, é interessante vocês, se quiserem, acompanhar esse estudo que eu fiz do Nicolau Maquiavel sobre o Príncipe. Está no meu site, www.minutodafilosofia.com.br. Vocês podem acessar e verificar lá que eu fiz um apanhado geral de todo o livro, do capítulo 1 ao capítulo 26, com explicações bem práticas. Depois, ainda dentro da modernidade, nós temos o Thomas Hobbes. Ele viveu de 1588 a 1588 a 1679, onde ele escreve um famoso livro também chamado Leviatã, onde ele propôs a teoria do contrato social. Esses contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, a gente vai ver aqui durante o nosso mini curso de Filosofia Política. Além de Thomas Hobbes, a gente tinha o John Locke, né, que viveu de 1632 a 1704. Ele defende o governo limitado e os direitos naturais, como o direito à vida, direito à liberdade. Então, o John Locke, ele defende que o governo deve ter um limite, né? Defendeu, portanto, o governo limitado e os direitos naturais das pessoas. Já o Jean-Jacques Rousseau, ele viveu 1712 a 1778, ele escreve o Contrato Social, onde ele explora a ideia de vontade geral. Como que é a vontade geral que deve prevalecer numa sociedade, num governo. Então, o Contrato Social, Jean-Jacques Rousseau. Então, esses contratualistas a gente vai ver com mais detalhes ao longo desse mini curso. Ok, gente? Não precisa se preocupar, que a gente vai trazer aqui todos os detalhes, bem tranquilo, bem prático, para que todos possam entender. Principalmente pessoas que nunca estudou, leu alguma coisa sobre filosofia, vocês vão ter condições tranquilamente de entender. Partindo da modernidade, a gente avança para a contemporaneidade. Palavra difícil de falar, né? Contemporaneidade. Lá a gente tem o Karl Marx, o famoso Karl Marx. Ele viveu de 1818 a 1883, e ele faz uma crítica ferrenha contra o capitalismo e ele abraça, né, a teoria das lutas de classe. Então é interessante, ele escreve o Manifesto Comunista, ele escreve o Capital, onde ele traz toda a sua teoria relacionada a esse comunismo, né? É interessante se você tiver a oportunidade de ler e entender o ponto de vista dele, né? A luta de classe, mais-valia, várias teorias interessantes que estão lá nessa obra de Karl Marx. Nós também temos o John Rawls,
um filósofo contemporâneo, de 1921 a 2002. O Rawls ele vai escrever uma teoria da justiça. Revitalizou, o que ele faz? Ele revitaliza a filosofia política no século XX. Então, ele traz aquela revitalização da filosofia política para o século XX. Então, ele consegue trazer essa, vamos dizer assim, essa melhoria aí para a filosofia política. E a gente tem também, dentre esses filósofos da contemporaneidade, a gente tem o Foucault. Michel Foucault escreve também diversas obras, super interessante. Ele viveu de 1926 a 1934 e faz análises muito precisas, análises muito contundentes sobre o quê? O poder e o conhecimento. Então, a leitura de Foucault também é essencial para que a gente possa ter um conhecimento mais abrangente sobre a filosofia política. Aí, pessoal, eu achei interessante também trazer para vocês alguns conceitos fundamentais dentro do campo da filosofia política. Por exemplo, o que é poder, o que é autoridade, legitimidade, Estado, governo, o que é uma sociedade civil. Então, eu trouxe aqui esses conceitos de forma bem simples para que todos possam, então, entender. Poder seria o quê? A capacidade de influenciar ou controlar o comportamento dos outros, das pessoas. Ele tem várias formas desse poder ser exercido. Por exemplo, nós temos a coerção, fazer alguma coisa acontecer à força, né? A persuasão, o convencimento, né? E a autoridade, aquela autoridade investida de um governante. Por exemplo, o poder do Estado de criar e aplicar leis. Então, quem pode criar e aplicar leis é somente o Estado. Ele tem esse poder de fazer essas coisas, né? De aplicar, de criar leis. Nós temos também a figura da autoridade. O que seria a autoridade? A autoridade é o quê? É o direito reconhecido de exercer o poder. Então, o governante chega ao poder, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma autoridade. Então, ele tem esse poder reconhecido. O direito dele ao exercer essa autoridade é reconhecido. Certinho, pessoal? E a gente tem vários tipos também. A gente tem a autoridade, os tipos tradicionais, tradicional, a carismática, né? Tem o legal, racional, de acordo com, nesse caso aqui, o tradicional, carismático, legal. Max Weber ele vai explicar direitinho sobre esses tipos. Por exemplo, a autoridade é um juiz para interpretar a lei. Então, o juiz ele tem essa autoridade, né? Ele é investido dessa autoridade para fazer uma interpretação da lei. A letra fria da lei, ele consegue fazer uma interpretação. Além disso, nós temos a legitimidade, né? Que é o quê? O reconhecimento social e moral do direito de governar. Então, um governante ele tem que ter esse reconhecimento social e também moral. Não pode ser qualquer um que vai ter esse direito de governar. Então, a moralidade é muito importante. Em que pese a gente vê umas coisas aí que não é muito legal, né? A gente tem também as bases para a legitimidade, o quê? O consentimento popular, a eficácia, a tradição. Então, a população tem que consentir, a população que vai dar essa legitimidade para o governante. Então, é legítimo se a população consentir que ele haja de acordo com as leis, né? Então, além da consentimento popular, a gente vai ter também o que é eficácia, a tradição. Por exemplo, nos Estados Unidos existe lá a legitimidade das pessoas andarem armadas, ter o porte de arma, o que é uma tradição deles lá. E, por exemplo, eleições democráticas como fonte de legitimidade. Então, o governante chega ao poder através de uma eleição democrática. Essa eleição democrática, onde as pessoas escolhem o seu representante, vai dar o quê? A legitimidade para ele. Ele é um governante legítimo porque as pessoas o escolheram, certo? Temos ainda, dentro da filosofia política, a gente tem o conceito de Estado, que é o quê? A entidade política soberana com território definido. Então, o Estado, ele é aquela entidade política, né? Onde tem o seu território definido. Por exemplo, ele tem uma das características, né? O que o Estado tem? O monopólio do uso da força. Então, o Estado que pode usar a força, o Estado que pode usar
de armas letais, o Estado que pode prender, etc. Então, o uso legítimo da força é, né, do Estado. A gente tem, por exemplo, aqui o Brasil como um Estado-nação. O Brasil é um Estado-nação. E mais um conceito que interessante que é o governo. O que seria o governo? O governo seria sistema ou grupo que exerce a autoridade em um Estado. Então, o governo são sistemas ou grupos que vai exercer a autoridade em um Estado. A gente tem umas formas de democracia, autocracia, oligarquia, etc. Aquelas formas lá que eu citei no início do vídeo, definidas lá por Aristóteles, nesse livro aqui, Política, que tem todas as formas de governo. O sistema presidencial no Brasil seria um exemplo de forma de governo. E, além disso, nós temos também o que? A sociedade civil, a esfera de associações e instituições fora do controle direto do Estado. Então, a sociedade civil não tem um controle direto do Estado. Por exemplo, a gente tem as organizações não governamentais, né, que são as ONGs, ou movimentos sociais, associações profissionais. Então, essas são tidas como sociedade civil. Um exemplo interessante aqui para a gente citar seria o que? A Organização dos Direitos Humanos. Então, são alguns exemplos que eu trouxe para vocês aqui, né? Esses conceitos fundamentais, que é poder, autoridade, legitimidade, Estado, governo, sociedade civil. Avançando para a nossa aula aqui, gente, a gente vai trazer questões contemporâneas agora da filosofia política. Quais são as questões, na contemporaneidade, na atualidade, que questões a filosofia política ela pode abordar? Então, são várias questões, dentre elas eu separei algumas aqui para vocês. Por exemplo, a globalização e soberania nacional, a justiça climática e responsabilidade intergeracional, os direitos humanos e intervenção humanitária. Quando esses direitos humanos são violados, então tem que ter essa intervenção humanitária. Democracia na era digital. Hoje a gente está numa era digital assim avassaladora, né? A inteligência artificial chegando para ficar, não tem como mudar essa realidade. Então, a inteligência artificial é, digamos assim, né, uma mudança de comportamento, de pensamento nas questões contemporâneas em várias áreas da vida, mas principalmente também na filosofia política. Então, a desigualdade econômica e justiça social também é um tema, uma questão importante, porque tem pessoas que ganham muito dinheiro, que são muito ricas, né? Lógico, a gente não pode tirar o mérito, muitas fizeram por merecer, em contrapartida nós temos que outras também não. Verificamos às vezes alguns políticos corruptos que se enriqueceram não fazendo a coisa certa. E ao passo que a gente tem também as pessoas que trabalham e não tem nada, né? Então existe, principalmente aqui no Brasil, uma desigualdade social alarmante muito grande. E trouxe para vocês também, pessoal, já caminhando para nosso final da nossa primeira aula aqui do minicurso, uma atividade de reflexão. Interessante. Vamos considerar a seguinte situação. De repente você acorda em uma sociedade onde todas as decisões são tomadas por uma inteligência artificial, uma IA. E essa inteligência artificial ela é mas muito avançada. Dá de 10 a 0 em Cloud, ChatGPT, Gemini. É uma inteligência artificial assim espantosa. E então, essa inteligência artificial ela foi programada para maximizar o bem-estar geral e tomar decisões. Tá? Ela foi programada para maximizar o bem-estar de todo mundo e tomar decisões com base em análise de dados complexos. Então, as tomadas de decisões vai ser com base em um refinado emaranhado de análise de dados complexos. Então, essa é a situação. Você sendo governado, né, entre aspas, por uma inteligência artificial. Aqui vem algumas perguntas para a gente discutir. Esse governo seria legítimo? Por quê
ou por que não? Seria legítimo? O que vocês acham? Comentem, falem o que vocês pensam. O governo seria legítimo ou não? Como os conceitos de poder, autoridade e legitimidade se aplicariam neste cenário? Lembra que eu falei para vocês agora há pouco sobre os conceitos lá de poder, autoridade, legitimidade? Então, nesse caso, como se aplicaria dentro desse caso da inteligência artificial? E quais seriam as potenciais vantagens e desvantagens desse sistema em comparação com as formas de governo atuais? Nós teríamos, com certeza, muitas vantagens, mas também teríamos desvantagens. Eu quero ver a opinião de vocês. Comentem, deixem lá para a gente ver o que vocês acham. Interessante, né? E, partindo para o final aqui, uma pequena conclusão. A filosofia política, pessoal, ela vai o quê? Ela vai nos oferecer ferramentas para pensar criticamente. Ela traz para nós as ferramentas para que a gente possa pensar de forma bastante crítica sobre as estruturas o quê? As estruturas que podem moldar o poder em nossas vidas e em nossas sociedades. Ao longo deste mini curso, vocês vão explorar com detalhes estes conceitos e suas implicações no nosso mundo de hoje, no nosso mundo contemporâneo, certo? Então, ao longo desse curso, a gente vai ver vários detalhes sobre coisas interessantes. Acompanhe a nossa aula, não perca, ok? Espero vocês na próxima aula. Eu trouxe também aqui algumas leituras recomendadas, vocês podem ver no site também lá. Uma introdução à filosofia política, de Jonathan Wolff, a filosofia política contemporânea, de Will Kymlicka, e o que é a justiça, o que é fazer a coisa certa, o que é a justiça, o que é fazer a coisa certa. O autor é o J. Michael Sandel. Então, são leituras interessantes para quem quiser aprofundar. Eu recomendo muito essas leituras. Além, logicamente, né, da Política de Aristóteles, também da República de Platão. Esses dois livros são clássicos. É leitura obrigatória para aqueles que querem se aprofundar em filosofia política, para aqueles que querem entender um pouco mais sobre filosofia no geral. Na próxima aula, pessoal, o que a gente vai ver na próxima aula? Deixa eu ver aqui na minha colinha aqui. Deixa eu ver. Na próxima aula, na próxima aula a gente vai o quê? Nós vamos estudar os pontos principais das teorias clássicas do contrato social. A gente vai explorar, muito legal. No ensino médio, estuda sempre os contratualistas, né? Então a gente vai explorar o que? As ideias de Hobbes, Locke e Rousseau. Então, bacana, pessoal. Obrigado por estarem aqui comigo. Espero vocês na próxima aula, se Deus quiser, com o nosso mini curso de Filosofia Política. Um abraço a todos e um ótimo fim de semana.